Olá, seja bem-vinda a mais um programa Bebê na Rotina. Neste canal eu ajudo mães de primeira viagem a cuidar dos bebês da gestação até o primeiro ano de vida. E o tema de hoje é super importante, porque é um tema para você que está grávida e o tema é bebê em casa, recém-nascido em casa, 5 passos para você se sentir segura. Para quem é este tema? Este tema deste bebê que está chegando em casa para a mãe se sentir segura. É para você que está com medo de chegar em casa, já está imaginando e o seu bebê ainda nem nasceu e você já não tem ideia ou nem preparou nada ainda da chegada deste bebê. É para aquela mãe também que não tem nenhuma rede de apoio, porque recém-nascido em casa, você não tem experiência ainda sem rede de apoio, fica aqui que eu vou te dar os 5 passos para você ter segurança com seu bebezinho em casa. É para aquelas mães inexperientes, sabe, que nunca teve contato com o mundo dos bebês. Sim, porque o mundo dos bebês é um outro mundo, principalmente para quem nunca teve contato, não cresceu em família grande, todo mundo já é adulto e não teve contatos com crianças. Pensa para essa mãe, não é moleza chegar com um recém-nascido em casa. Ela vai ter medo e insegurança o tempo todo. Então fica aqui que nós vamos falar sobre os 5 passos para você não ter insegurança com seu bebê dentro de casa. É para a mãe que não tem toda uma rede de apoio e segurança. Ele é para aquela mãe se sentir segura ao chegar em casa, eliminando todo e qualquer fator de estresse que possa levar e atrapalhar essa conexão que precisa ter da mãe com o bebê no início da vida desta criança. Se a mãe tem fatores de estresse, o que vai acontecer? Vai acontecer um afastamento. Ela vai estar estressada, não vai conseguir amamentar, não vai conseguir descansar direito. Precisa ter as coisas organizadas para que reduza os fatores de estresse, evitando essa desconexão mãe-bebê. Bom, mas você pode de repente pensar, como eu coloquei, aquela mãe que nunca teve contato com o bebê. Ah, eu nunca cuidei de um bebê. Ou de repente aquela que teve contatos com bebês também pode falar: ah, eu nunca cuidei de bebê. Como que eu vou saber cuidar de um bebê quando ele chegar em casa? Bom, você vai poder ver que se você acha que você não vai saber, fique tranquila, porque o passo a passo para você seguir eu vou lhe dar. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tudo com seu bebezinho a partir do momento que você vai seguir o que eu te orientar aqui. Além desse passo a passo, você vai ver que a cada dia, quando você segue o que eu te falar, você vai se aprimorando, e tudo que você vai se aprimorando, com certeza você vai se conectando cada vez mais com o seu bebê, e esse medo e essa insegurança do cuidado vai diminuindo até o ponto que ele não vai ter mais. Pode até ser que aconteça, tem algumas intercorrências, mas você vai saber o que fazer. Você não vai ter esse medo, ah, eu não sei o que fazer, eu não sei de nada. Não, você não vai ser essa mãe mais depois que você assistir essa aula. Mas se você não seguir essas orientações, pode ser que mesmo que você cuide, você sempre fica com aquele medo e insegurança. Ai, eu não sei o que fazer. Ai, eu tô perdida. É as frases que eu mais escuto das mães aí nos atendimentos que eu faço, que elas não têm ideia do que fazer. Se elas tivessem uma noção, elas seriam sem medo, sem essa insegurança toda. Bom, você vai pensar assim: ah, Mirella, mas é só eu seguir esse passo a passo? É só isso? Bom, além do passo a passo, é necessário que você se mantenha tranquila, sem desespero. Porque não adianta você saber o passo a passo e você deixar essa emoção do estresse, do desespero tomar conta de você. Você sabe que no estresse a gente não consegue pensar muito, a gente não consegue ter uma tomada de decisão adequada. Então, se eu sei o passo a passo e eu controlo as minhas emoções, automaticamente eu não tenho medo, eu não tenho insegurança, né? Então,
esse fator do medo e da insegurança, eles vão embora quando você tem o somatório do conhecimento e da tranquilidade. Você vai saber o que fazer, você vai ter uma tomada de decisão, certo? Tem uma maneira disso não dar certo, de você se sentir segura com seu bebê em casa nos primeiros dias? Qual que é essa maneira de você se sentir insegura e de repente tudo que eu falar para você não dá certo? A maneira disso é você criar tanta expectativa e criar tantas fantasias com a chegada do seu bebê. E aí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente daquilo que você imaginou. E quando acontece isso, o que vai surgir? Um estresse. Você vai ter que ter uma adequação ao novo. E se você estiver resistente a esse novo, resistente a aquela expectativa que você criou dentro da sua cabeça, você não vai conseguir ter segurança, você vai ter sempre medo, vai estar sempre insegura no processo. Um outro jeito errado de você ficar, de não conseguir ter essa segurança nesse cuidado do bebê quando ele chega em casa, é você ficar procurando um monte de fontes na internet, porque a internet tem tudo, mas tem tudo, só que um tudo que às vezes deixa assustado, às vezes as fotos são horríveis, as redes sociais às vezes elas confundem mais do que ajudam, porque elas colocam situações que não precisariam ser colocadas ali, tão abertas. Quem não está preparado vai sentir medo, vai sentir insegurança e vai achar que aquela situação vai acontecer com ela. E claro, só vai acontecer se você não seguir um passo a passo que eu te passar aqui. De vez em quando eu olho aqui as minhas anotações para que eu tenha para que eu coloque aqui para vocês realmente e não deixe passar nada, para que eu traga tudo aquilo que seja realmente importante para você. Mas se você fizer do jeito certo, você pode ter certeza que não vai ficar com medo e insegurança de cuidar do seu bebê em casa. Então, assim, seguindo o passo a passo, lembra, eu vou falar de novo. Se você seguir o passo a passo, ter controle das suas emoções, né? Eu sempre digo assim, respira, pensa qual a próxima etapa, pensa qual o próximo passo. Então, se você tiver esse controle, você vai evitar o medo, você vai evitar a insegurança, você vai saber o que fazer, você vai ter tomadas de decisões assertivas para o cuidado do seu bebê e para o seu também cuidado. E é por isso que eu tô aqui para te mostrar os 5 passos para você ter segurança com seu bebê, com seu recém-nascido em casa. Que coisa gostosa, né? O bebê chegando em casa e você e ele ali, nada de hospital mais. E você olha assim e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É lindo isso aí. Então, o primeiro passo que eu trago aqui para você se sentir segura em casa com seu bebê é deixar o ambiente onde o seu bebê vai ficar em casa arrumado. Mas eu não fiz nada, eu não arrumei o quarto do meu bebê, eu nem pintei ainda, não fiz nada. Calma. Eu não estou dizendo aqui que é para você montar um quarto do seu bebê. Não, nada disso. Eu vou lhe falar uma coisa, eu até fiz isso na minha primeira filha. E eu digo uma coisa, é desnecessário montar aquele quarto lindo e maravilhoso para o bebê logo no início. Você pode até montar um pouco depois, mas você monte uma estrutura mínima, porque no início que você tiver seu bebê em casa, ele vai dormir basicamente do seu lado nos primeiros dias de vida e também talvez nos primeiros meses de vida. É muito comum o bebê dormir no quarto dos pais até pelo menos 1 ano de idade. Algumas mães um pouco mais seguras, ou que usam babá eletrônica, ou que tem o quarto muito pertinho, colocam um bebê
no outro quarto, em um outro ambiente. Mas é muito comum o bebê dormir no seu quarto, junto com você. Então não há necessidade de arrumar aquele mega quarto com tudo. Basicamente o bebê, sinceramente, ele não vai usar. Mas é necessário que você tenha um ambiente arrumado onde o bebê vai ficar, onde ele vai usufruir de tudo isso. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Esse bebê, é importante você arrumar o lugar onde ele vai dormir. O berço. O berço deve estar bem organizado, limpo, com tudo esquematizado. Usar, se tem muito mosquito na sua região, você vai usar um mosqueteiro, né? Se o ambiente, se a sua cidade é muito quente, você não precisa colocar muita coisa no berço. Se a cidade é fria, você pode até colocar, né, um protetor de berço. Hoje as sociedades indicam para não colocar, mas se esse protetor tiver bem amarradinho, um bebê de dias de vida, ele não se mexe muito. Então, deixa este berço organizadinho e arrumado. Deixa ele do lado da sua cama. Mas tem um fato que às vezes o bebê não fica no berço também. Ou ele vai ficar num carrinho ou num bebê conforto, algo assim do lado da sua cama. Eu coloquei os meus bebês no carrinho logo ao nascimento, quando eu já estava em casa. Porque o carrinho ele tinha aquele cinto de segurança, ele deixava o bebê mais acolhido, e eu deixava bem do lado da minha cama. Qualquer mexida, qualquer sonzinho, eu já estava lá e acordava. Então é isso que vai acontecer com você. Você vai chegar com seu bebê, já deixa o lugarzinho dele arrumadinho, que é o berço ou o carrinho. Existem uns lençóizinhos para carrinho de bebê, então você pode ajustar, organizar esse carrinho limpinho. E esse bebê recém-nascido está ali do seu lado, qualquer mexida, qualquer coisa você vai ouvir. Às vezes basta levantar a cabeça que você vai ouvir o seu bebê. E a mãe, ela é tão antenada no bebê, tão antenada, que muitas vezes um barulhinho que o bebê faz, a mãe já acorda. É incrível isso. E às vezes antes do bebê mamar, a mãe já sente aquele peito encher, ela já acorda antes do bebê acordar. E ele já começa a se mexer ali no bercinho, no carrinho ali do seu lado. E ele já começa a querer acordar e você já vai estar ali pronta para dar de mamar. E o que mais nesse ambiente que você vai receber? O lugar do banho. O lugar do banho é muito importante você já deixar pré-organizado. Se você vai comprar uma banheira, já deixa organizado o espaço dessa banheira, já deixa esquematizado como que você vai colocar a água nesta banheira. Se você vai colocar essa banheira no seu quarto, se tem espaço, na hora do banho você vai fechar todas as janelas, evitando uma corrente de ar fria. Por quê? Porque o bebê recém-nascido nesta idade, ele perde muito calor, ele fica frio com facilidade, fica geladinho com facilidade. Se você mora num lugar frio, pode ser que você coloque essa banheira no seu quarto, ou se você fez um quarto para ele, você vai colocar esta banheira no quarto dele, lembrando de fechar todas as janelas para evitar uma corrente de ar. E já organiza a maneira, já elabora como que você vai encher essa banheira. E se essa banheira estiver no seu quarto, já deixa uma bacia fácil para descarte desta água. Uma maneira que, se você estiver sozinha, você vai conseguir tirar essa água sem te dar muito trabalho, certo? Porque você vai estar sozinha e se você não tiver uma rede de apoio, você não vai poder estar pegando peso. Então, isso tem que ser uma maneira bem simples, bem fácil, porque vão ser 2 banhos por dia, no mínimo. Já deixa também organizado o lugar de shampoo, condicionador para bebê, o sabonetinho. Deixa tudo fácil. As banheiras hoje, elas têm um lugar para você colocar tudo isso. E não precisa muito, né? Tem bebê que nasce sem cabelo, às vezes nem shampoo precisa. Basta o sabonetinho ali para dar o banho
E nem precisa ensaboar muito, porque senão você tira aquela proteção da pele do bebê. Então, organizar este ambiente, deixar a cama no lugarzinho, a cama do bebê, que é o berço do bebê, ou o carrinho, se você for colocar. Eu não indico colocar o bebê para dormir na sua cama. Coloque o bebê, é quarto compartilhado. Eu não gosto da cama compartilhada. Bebê pequenininho, não tem defesa, a gente pega no sono pesado e a gente não tem ideia dos nossos movimentos da noite. Então é quarto compartilhado. Bercinho ali do seu lado, carrinho ali do seu lado. Hora do banho. Já deixa o lugar da toalha, já deixa o lugar ali do sabonete, já deixa o esquema como você vai organizar essa água, porque tem muita gente que vai fazer isso só quando o bebê está em casa. E se não tem rede de apoio, pensa, é mais um estresse de como vai fazer isso, é mais uma coisa para pensar, para organizar. Você já pode fazer isso com antecedência, você já pode organizar. Um lugar para o bebê passar as tardes e as manhãs dormindo. Vai ser no seu quarto? O seu quarto é possível abrir a janela, né? Por que abrir a janela? Abrir a cortina e deixar claro? Porque o neném, na hora de dormir, ele precisa estar em um ambiente claro de dia, não precisa estar escuro o tempo todo. Então, você já vai deixar esse ambiente ajeitado para ele, para as sonecas da manhã, para as sonecas da tarde, para ele já se acostumando com o barulho da casa. Porque se você deixar esse bebê no escuro full time, pensa, ele não vai te dar sossego depois, ele vai trocar a noite pelo dia e o dia pela noite. Vai ser aquele bebê que dorme o dia inteiro e acorda a noite inteira. Vai dar um trabalho. Então, esses pequenos detalhes para você arrumar o ambiente deste bebê com antecedência já vai facilitar bastante. Já organiza o lugar que você vai deixar guardadas as roupas, um lugarzinho para as roupas sujas para facilitar. Naquela hora do banho você já tira e já coloca. Tudo mínimo de esforço nesta etapa. Tudo muito fácil estando à sua mão. Por isso que não precisa muito. Coisas simples, pequenas. Já deixa ali o trocador fácil, do lado do berço. Nada de dificuldade. Se você for colocar tudo isso no quarto, ótimo. Mas lembre que para dormir você vai colocar o seu bebê do seu lado. Já deixa tudo organizadinho antes do seu bebê nascer. Você pode estar fazendo isso aí, uma previsão, né? Quando é de parto normal, há uma previsão de data de parto, você pode estar organizando isso aí com umas 2 semanas de antecedência. Eu não estou falando então, já comentei aqui, para você não deixar esse quarto todo arrumado, né? Mas você pode deixar as coisas organizadas antes desse bebê nascer, antes de você ir para a maternidade. Bom, eu já falei aqui, né, sobre o bebê dormir no quarto da mãe e não na mesma cama. Como eu não sou adepta da cama compartilhada, e sim do quarto compartilhado, já comentei aqui, certo? O segundo passo na hora do banho é você realmente deixar as coisas todas organizadinhas. Se vai dar banho no banheiro, se você tem um espaço para deixar esta banheira, deixa lá um lugar para você lavar a banheira antes, passar um álcool, você vai ter um espaço para deixar aquilo, né, que eu coloquei para você ali, o shampoo, o sabonete, vai deixar tudo muito fácil. Uma coisa legal que eu fazia quando eu dava banho no meu bebê era eu colocava a minha toalha fralda no meu ombro. Então, na hora que eu ia dar banho, eu sou canhota, né? Eu dava banho aqui, segurava o bebê com a mão esquerda, eu tinha a mão aqui, o shampoozinho, o condicionador, o sabonete, a água eu deixava preparada. Gente, isso é primordial, água preparada, né? Já prepara essa água antes de tirar a roupinha do bebê. Eu colocava um termômetro de banheira na água do bebê, porque a minha percepção térmica é diferente do bebê, de outra pessoa. Eu sou um pouco friorento, então eu gosto de um banho mais quente, mas às vezes esse banho mais quente pode ser muito quente para o bebê.
Então, para não correr o risco de colocar ou a água muito quente ou a água muito fria, eu comprava um termômetro de banheira. É baratinho, coloca na água, coloca água quente, água fria. E esse termômetro de banheira, às vezes ele em formato de peixinho, de bichinho, ele vai ter lá um lugarzinho vermelho onde é que a água vai estar na temperatura ideal. Tudo isso você já prepara antes do banho do bebê. E você já, antes do bebê chegar em casa, antes dele nascer, você já deixa organizado. A banheira vai ficar ali, o banho vai funcionar assim. Se for o caso, até já treina com boneco, para você não ter esse impacto assim do primeiro banho, né? Treina com boneco, como é que vai ser, você dando banho, já enxugando ele. Eu colocava aqui a toalha no meu ombro, e aí assim que eu tirava o bebê da água, eu já colocava ali e já enrolava, e depois eu pegava uma segunda toalha fralda, porque uma toalha fralda molhada, ela faz com que o bebê sinta frio, então eu usava às vezes duas, né? Uma ali, depois eu passava para uma mais seca, para o bebê não sentir frio. Já deixava ali organizado o hidratante, né? Então fazia massagem no bebê, assim, gostavam bastante. Já ia colocando a meia, já ia vestindo a roupinha. Por quê? Porque eu fiz tudo isso antes e não fiquei, meu Deus, hora do banho, fulano, né? E se você não tiver o fulano para pegar o sabonete? Fulano, pega o termômetro, meu Deus, esqueci a água para esquentar. Não dá certo isso, né? Então, uma coisa que você pode fazer tudo com antecedência, que é o segundo passo, organizar o banho. Lembra, eu falei do primeiro passo? Organizar o quarto do bebê que vai dormir. Não precisa de muita coisa. O segundo passo, retomando, é a questão do banho, deixar tudo organizado, tudo bonitinho, onde vai ter a toalha, onde vai ter a água, onde você vai desprezar a água, a temperatura, como é que você vai fazer para arrumar essa temperatura direito. Vai ser com a água do fogão? Vai ser com a água do chuveiro? Como é que você vai higienizar essa banheira? Tudo isso você já pensa antes de chegar com seu bebezinho em casa. É um fator a menos, menos uma coisa para você pensar, menos estresse, lembra? Todo estresse faz com que você fique estressada, nervosa, e quando a gente está nervosa, fica com medo, insegurança. Meu Deus, não sei cuidar desse menino, tem que arrumar tanta coisa. Não, não. Organiza tudo antes. Aí sim você vai ter essa segurança. Então, o que eu gosto de passar para as mães que eu atendo, porque comigo foi assim. Eu gosto das coisas práticas. Não tem dificuldade, né, de fazer uma coisa ou outra. É praticidade. A praticidade vai te ajudar a fazer algumas coisas que não são tão importantes, mais rápidas, mas são importantes, com mais rapidez, para você ter mais tempo, tanto para descansar, quanto para cuidar de você, quanto para cuidar do seu bebê. Porque cuidado de você também vai precisar. Você vai precisar cuidar dos seus pontos, se você tiver bebê de parto cesárea, você vai precisar cuidar dos seus pontos também, se você teve um parto normal e acabou tendo necessidade de fazer uma episiotomia, que é aquele corte que faz para facilitar aí a nascida do bebê. Você vai ter que se cuidar, vai ter que descansar, vai ter que tomar as suas suplementações, vai ter que se alimentar direito, ainda mais se você não tiver uma rede de apoio, o seu tempo vai ter que ser bem organizado. E o terceiro passo para falar para você ficar se sentindo mais segura, é sobre descansar enquanto o seu bebê dorme. Ao descansar, seu corpo também vai se recuperar no pós-parto. Porque, vamos lá, mesmo que seja um bebê nascido de parto normal ou um bebê nascido de parto cesárea, ambos os partos, eles demandam bastante energia da mãe. O parto normal, você precisou fazer força, você precisou de toda aquela energia. E no parto cesárea tem um cansaço pós-anestesia. Você não pode se movimentar muito, você não pode se alimentar logo em seguida. Então, ambos os partos demandou muita energia de você. E agora você está com o bebê dentro de casa, vai precisar cuidar de tudo do bebê, de você.
E uma das maneiras de cuidar de você é através do sono. Esse sono é recuperador. Ah, doutora, mas o meu bebê acorda de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Esse sono entre as mamadas do bebê é um sono profundo. E pasme, ele ajuda a recuperar as forças. Devagar você vai recuperar as suas forças. Não queira que um pós-parto, seja normal, seja cesariano, você vai ter toda a sua força logo que o bebê nascer, no primeira semana. Pode até ser que você se sinta forte ali, primeira semana, mas não é totalmente. A recuperação, ela leva um tempo. Respeite esta recuperação, porque você vai precisar ter energia para quando seu bebê estiver mais velho. Vai ter a introdução alimentar, tem a questão da amamentação, cada vez você vai produzir mais leite. Ou, se você não conseguiu amamentar exclusivamente, mamar no peito e dar complemento, dá mais trabalho do bebê que mama só peito ou bebê que mama só mamadeira. Você vai precisar de energia para isso. Tem introdução alimentar, tem o desenvolvimento do bebê, né? O bebê começa a sentar, começa a engatinhar. Tudo isso você vai precisar de forças. E uma das maneiras de adquirir força para você ficar segura, sem medo, é dormindo. Dormindo enquanto o bebê dorme. Não adianta querer resolver tudo da casa em numa manhã, numa tarde, não. Escolha as prioridades. Tá? Agora eu tenho essa prioridade. Eu estou sozinha em casa, eu não tenho rede de apoio. Pronto, eu vou escolher hoje lavar a roupinha do bebê. Ah, hoje, sei lá, a casa fica para amanhã. Ou, se você não tiver como, escolha uma rede de apoio só para cuidar da casa, ou só para cuidar da roupa, ou dos dois. Mas se você não tiver uma rede de apoio, procure ter prioridades do que você vai fazer. Agora eu vou fazer isso, depois eu vou dormir, descansar. Num outro horário você faz outra coisa. E assim você vai fazendo cada coisa no seu devido tempo, sem querer fazer tudo. Por quê? Porque o mais importante é você e seu bebê. Se você não descansar, você vai ficar estressada, cansada. E se alguma coisa acontecer, pá, já vai dar logo o medo e a insegurança. Então, o terceiro passo é descanse e descanse bem. O quarto passo é você fazer um checklist. Do que checklist? Quando o bebê nasce, ele precisa fazer vários exames, o que a gente chama dos testes de triagem neonatal. São vários. Além disso, tem que tomar vacina, tem que fazer a primeira consulta com o pediatra, que é importante, tem que verificar se ele está ganhando peso. Então, você tem que fazer a sua consulta. São várias etapas para isso. E um checklist do que você precisa fazer. Por isso, só dos testes de triagem no Natal, tem o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do coração, teste do olhinho e teste da língua. Talvez tenha teste aqui que você nunca tenha ouvido falar. Ou talvez se você nunca teve contato com o bebê, você talvez nunca tenha ouvido falar de nenhum deles. Algumas maternidades já realizam alguns testes assim que o bebê nasce. Por exemplo, o teste do coraçãozinho. Mas não é toda maternidade que faz isso. O teste do coraçãozinho é um teste que vai ver a saturação do bebê na mão e nos pés. E se tiver diferente essa saturação, abaixo de 96%, 94%, tem que investigar alguma doença cardíaca. Então, o teste do coração é para descartar patologias cardíacas. Então, se o seu hospital não faz tudo, é importante você fazer um checklist do que já foi feito, do que não foi feito, ou se não foi feito nada, o que falta para fazer, ou se precisa fazer tudo. Outra, registrar o bebê, é importante, então você marcar um checklist de tudo que você precisa fazer para não esquecer nada. Eu atendo algumas mães que falam, meu Deus, esqueci tal coisa. Ah, ainda falta isso, e o bebê já está para completar 2 meses, ainda falta um detalhe ou outro, que era para ser feito
nesse primeiro mês de vida do bebê. Então, este quarto passo é importante para você ter esse checklist do bebê, para que você consiga fazer todas as coisas que são necessárias a esta fase importantíssima do bebê. O quinto passo, eu já comentei um pouquinho aqui, o quinto passo, mas vamos frisar assim como quinto, é você querer resolver tudo da sua casa. Então, assim, se você não tiver para quem delegar as coisas da sua casa, como eu comentei, coloque prioridades. Mas, se você tiver alguém, delegue algumas coisas. Eu posso contratar uma pessoa para cuidar da minha casa. Eu posso contratar uma pessoa só para cuidar da minha roupa. Então, delegue algumas funções se você tem condições. Eu não tenho condições. Então, prioriza. Coloca lá numa agenda. De manhã eu vou fazer isso, de manhã eu vou fazer tal coisa. E sempre prioriza a questão do descanso. Essa fase, ela requer bastante atenção sua. E se você ficar distraída, se você ficar perdida, sem descanso, você vai com certeza ficar estressada, e esse estresse, como eu já falei, vai desencadear um medo, vai desencadear uma insegurança em você. Então vamos revisar aqui os passos que nós falamos, né? O primeiro passo é sobre deixar o bebê dormindo em um lugar seguro. É sobre arrumar o espaço onde o bebê vai dormir, onde ele vai ficar. Não precisa organizar uma coisa luxuosa. Eu sempre digo que o simples é mais. Se você organizar um espaço, seja um berço, seja um carrinho no início, o lugar onde vai dar o banho. Então, assim, organize tudo. Uma coisa legal que eu gosto de falar para as mães é sobre a cadeira de amamentação. Tá na dúvida? Essa você pode comprar. E vai ficar no seu quarto. O bebê vai acordar, você vai pegar no colo, vai sentar na cadeira, bem confortável, amamenta, põe para rotar, coloca ele de novo no berço, nada de ficar dormindo com o bebê na cama. E aí sim, você coloca ele no berço e aí você vai descansar. Então, o espaço onde esse bebê vai ficar full time. Por que full time todo o tempo? Porque o bebê dorme em torno de 20 horas por dia. A maior parte dele vai estar dormindo. E lembre que eu falei? Durante o dia abre a janela, deixa claro, para ele acostumar com o barulho da casa, aprendendo o que é dia e o que é noite. Então, lembra, revisando o primeiro passo. O segundo passo que a gente falou aqui é sobre você deixar tudo pronto na hora do banho, para você não ter estresse, desde a temperatura da água, a toalha, a questão do sabonete, shampoo, condicionador, o creme que você vai fazer a hidratação dele pós-banho, já deixar a roupinha pronta, pijaminha, fralda, tudo organizado. Organizou tudo, se for caso até faz um checklist antes do banho, até você acostumar a assimilar tudo aquilo que tem que estar do lado para este banho. E revisando aqui, o terceiro passo é você poder descansar. Aproveita para dormir enquanto o bebê dorme. Não fica olhando para ver se ele tá dormindo o tempo todo, também fica dormindo. Tu fica acordada, né, para ver se o bebê tá dormindo, para ver se tá tudo bem, se tá respirando. Não, nada disso, o bebê dormiu. Descansa, aproveita, você precisa recuperar suas energias. O quarto passo, revisando aqui, é o checklist de tudo que você precisa organizar, fazer quando o seu bebê chegar em casa, aqueles testes de triagem neonatal, vacinas, consultas sua, do bebê. Faça um checklist para tu não esquecer de nada. Isso é super importante. E o quinto passo é você dar prioridades ao que você precisa fazer em casa. Não precisa você querer fazer tudo num dia só. Não. Escolha aí algumas prioridades, resolve uma, resolve outra, e aí aproveita para descansar. Lá no quarto passo, tem que descansar. E é isso. Esses 5 passos, então, para você ter segurança com seu recém-nascido em casa, para você ter tranquilidade,
ter paz, e eu tenho certeza que se tudo tiver dentro, os chamados conformes, na ordem, nesse passo a passo, eu tenho certeza que você não vai se estressar, você não vai ter medo e você não vai ter insegurança. Me segue, curte aí este canal. E esta semana nós estamos promovendo um evento 100% online gratuito, onde eu vou trazer para você o caminho da maternidade sem medo. Vai lá no link da bio do Instagram, se inscreva, preencha o formulário para a gente saber quais são as suas dúvidas, os seus medos, para que nós possamos lhe ajudar muito mais, com mais conteúdos, para você cuidar do seu bebê sem medo e insegurança, para você ser uma mãe mais feliz, seu bebê crescer saudável. Um grande abraço para você. Até o próximo programa Bebê na Rotina.